Cadê a galera que já tá acordada, que tá no domingo, ansioso para aproveitar aqui o último dia de Campus Party? A galera que está aqui pela Arena Open vem chegando para o palco Fábrica de Empreendedores do Sebrae, que vamos dar início à nossa programação, falando sobre comunidade, ecossistema, o impacto que a rede de startups manauaras está conseguindo desenvolver na região e sendo destaque também em todo o país. A gente vai começar o dia de hoje exaltando as startups manauaras e o movimento de startups do Jaraqui Valley. Vamos conhecer agora as origens e seus impactos da comunidade local de startups. Então, vem chegando para cá, vem chegando para o palco Fábrica de Empreendedores, que já vamos começar esse primeiro conteúdo do dia. E para conversar com a gente, quero convidar ao palco ele que é um grande agente aqui do ecossistema manauara, ele que ajudou a fomentar todo esse ecossistema e a trazer esse movimento de startups para a cena de pautas importantes, unindo academia, unindo universidade, com o governo, com startups. A gente vai conhecer agora o Daniel Gottenauer. Uma salva de palmas para o Daniel. Obrigado. Pessoal, estou com a missão de abrir hoje aqui o evento, né, e falar um pouco sobre comunidades para vocês. Então, por que um bando de loucos se une, né? E aí, quem é esse bando aí que se une? Bom, o pessoal começa a se reunir aí de forma um pouco mais coordenada em 2014. Esse movimento, só para registrar, ele é um pouco anterior. Então, 2010, 2011, 12, 13... A gente tem startup, sim, tem um movimento empreendedor iniciando, embrionário, mas aqui a gente começa a ter uma organização, né? Começa a se unir e aí fazer um grande movimento. Essa foto aqui é legal, no case em 2015, a gente acaba se unindo com outros vales da região norte, e aí cria o movimento Amazônia Valley, que é uma conexão entre os vales da região norte, e aí em 2015 a gente tem esse primeiro registro, no case. Jaraqui Graúdo é um prêmio que a gente faz, vou falar um pouquinho mais depois, reuniões de ecossistema. Então, essa é a galera que está sempre se reunindo, fazendo as ações. E aí o que faz isso é a vontade de mudar, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre voluntariado, sobre a origem. Eu acho que cabe aqui o registro de como isso nasce. Essa apresentação aqui deriva de um texto que está publicado nos canais de Jaraqui Valley. Então, se quiser buscar, você tem onde fazer isso. Qual que é a missão disso aqui? É ser um agente de mudança. Então, a gente precisa querer mudar, né? Bom, Jaraqui Valley é a origem, me chamo Daniel, faço parte desse movimento, me considero um voluntário dentro da comunidade, participo ali do início. E aí, sempre que é preciso, a gente se dedica um pouco mais, pega uma caixa ali para carregar, faz o movimento, e isso é necessário quando se é voluntário de uma causa. Bom, as primeiras ações do Jaraqui, o que a gente queria? Então, lá em 2014, durante um Startup Weekend, que é um evento global que acontece, aqui teve a primeira edição em abril de 2014, surge o Jaraqui Valley. No domingo ali, que é o último dia do evento, algumas pessoas se reuniram e falaram, está acontecendo, tinham pessoas de outros estados, né? Está acontecendo um movimento nacional onde os vales estão nascendo. Aí falaram, tem o São Pedro Valley, tem outros vales surgindo aqui. E em 2014 a gente resolve dar esse nome. Uma curiosidade quanto ao nome Jaraqui Valley, a gente ficou na dúvida se criava com o nome de Jaraqui ou Tambaqui Valley, né? São nomes populares aqui de peixe. A gente tem muito rio, consome muito peixe, mas a gente queria usar algo que tivesse mais próximo do popular. E o jaraqui, como todo mundo sabe, muitos manauaras gostam e tem um preço muito acessível. Então, por isso, a escolha do nome Jaraqui Valley. E logo depois, ainda naquela semana ou nas semanas seguintes, a gente já conseguiu ser notícia no G1, né? Então, a gente foi notícia e aí falava sobre o peixinho que dá o nome ao Vale do Silício Amazônico. Então, começou a chamar muita atenção. Depois, a gente teve uma veiculação na revista Info também, citando.
E aí, como eu estava falando, isso não começa em 2014, tem um movimento anterior, deve ser citado. A gente teve uma mudança ali de empresas de tecnologia que deixaram de ser prestadores de serviço para criar novos produtos. Então, tem um movimento de coletividade, de entender, pô, vamos se conectar, como que isso funciona, qual é a estrutura que nós já temos, a inserção de novos atores, e aí tem tanto voluntariado quanto instituições entendendo que esse movimento era necessário, e o senso de pertencimento. Gente, Jaraqui Valley não tem CNPJ, não tem um dono, não tem um presidente, é um movimento coletivo, onde algumas pessoas se dedicam um pouco mais, outras menos, em algum momento se dedicam muito, doam bastante, e aí tem um porquê disso, né? E cabe o registro aqui, em 2010, a gente tem a fundação da Ingresse, pelo Gabriel Benarroz e pelo Bissu, que esses dias estava até aqui, palestrou aqui na campus. Eles tiveram um movimento grande, talvez o nosso primeiro registro junto à NEMU de startups amazonenses. A Ingresse acabou recebendo investimento, hoje opera nacionalmente, recebeu algumas rodadas de investimento, motivando o Gabriel, inclusive, a fundar um fundo de Venture Capital, que é o Norte Venture, que hoje opera no Sudeste, mas nasceu com a intenção de fazer alguns investimentos locais. E aí a gente vê esse movimento de retroalimentação do ecossistema, né? Algumas ações merecem registro aqui. A gente fez a primeira viagem ao Porto Digital, com apoio do Sebrae, primeira missão de startups, né? Visitas em ambientes de inovação e conhecimento de uma comunidade que foi o Manguezal. E aí fortaleceu a nossa identidade. Falou, ó, o que nós criamos ali em abril de 2014, isso aqui era agosto ou julho daquele ano, faz sentido. E aí nós vimos o pessoal lá do Manguezal fazendo um negócio que nós achamos interessantes e replicamos na semana seguinte. Na semana seguinte, a gente teve o nosso primeiro meetup. Então, o pessoal do Manguezal, numa das visitas ali no Porto, falou, ó, vai ter um meetup na praia de Boa Viagem. E aí, como é que é isso? Não, chega lá que vocês vão ver. E era a galera, se reunia, gente chegando de bicicleta, a pé, de carro, de todo jeito, se reuniram ali na beira da praia, a gente estava junto, e aí resolveu fazer algo parecido. Um fato curioso, durante a viagem, a gente fez cota no aeroporto, na conexão em Brasília, para comprar pizza para a galera, né? Era uma turma grande. E aí a conta deu errada e sobrou um dinheiro. Sobrou R$70 da cotinha, né? E aí a gente usou os R$70 para comprar uma caixa de isopor. E essa caixa de isopor era simbólica, né? Durante os primeiros meetups ela sumiu, né? Acho que depois do 12º, ninguém sabe o destino. Acho que no 100º, está próximo de acontecer o 100º meetup, eu acho que vale recomprar a caixa de isopor sumida. E aí as pessoas levavam bebidas, né, o que quisesse, e num local público. Assim como foi em Boa Viagem, a gente replicou, e o nosso primeiro meetup foi no Parque dos Bilhares, né, foi bem simbólico. No início a gente queria replicar exatamente o que nós vimos funcionar lá em Recife, e a gente fez isso. Os primeiros sempre foram em locais públicos, depois a gente foi se apropriando de instituições e de espaços que abriam espaço ali, de bares, né? A gente já fez nos mais diversos locais. Ali fala sobre o surgimento da caixa de isopor, né? Então, mas são várias ações, pessoal. Depois que a gente começa a fazer esse movimento e engrossar esse caldo, né? A gente tem a realização de Startup Weekend, surgimento do Impact Hub, que é um coletivo, é um hub de inovação. Tem as outras missões, Case 2015, e aí lá no Case a gente aprende outra coisa. A gente aprende sobre a premiação Startup Awards. Aí a gente replica aqui também. Assim como nós fizemos no Meetup, a gente replica o prêmio, e o prêmio é o Jaraqui Graúdo. Eu vou falar um pouquinho mais também. Bom, para explicar um pouquinho mais de forma estruturada as atividades do Jaraqui Valley. Então, a gente tem essas atividades, os meetups, premiação, divulgações e apoio aos eventos, né? Apoio muito mais
voluntário, né? A gente não tem recurso e não é a nossa função. E aí, os objetivos estratégicos cruzados com essas atividades. Fazer network, reconhecer quem faz, divulgar e apoiar o Give First, né? Então, essa é uma das missões. E aí, a gente queria fazer isso e aí a gente se apoiou em literatura, né? Então, isso é documentado. Tem livros publicados falando sobre criação, fomento a comunidades e estão apoiados em alguns pilares: talento, densidade, cultura, capital e leis. Bom, e aí a nossa pergunta: e como é que eu faço isso de forma voluntária, né? O que é o tal do Give First, o que é Takers e como que isso funciona? Então, pessoal, só para não confundir, né? Você, dentro de uma comunidade de startups, vai ter o seu negócio, a sua startup, seu ganha-pão, ou vai estar trabalhando uma instituição, e esse trabalho são as suas horas cívicas, horas complementares, de noite, final de semana, ou em algum momento, e aí tem que diferenciar muito bem, né? Isso está mais uma vez escrito pelo Brad Feld em uma publicação chamada Startup Community. O Give First significa que você está disposto a colocar esforço em algo. Então, você doa suas horas sem esperar necessariamente um retorno. Não tem um acordo. Eu vou trabalhar nisso, eu vou fazer isso e vou receber algo em troca. Não tem esse acordo estabelecido, tá? O fato é que esse retorno acontece. Você não sabe exatamente quando e como, mas ele acontece. E cabe ao empreendedor também perceber esse momento, tá? Bom, o Give First, como dica, ele não pode ser pesado. Ele não pode consumir muito o seu esforço. Lembrando, você tem que se dedicar à sua instituição. Você não pode deixar suas responsabilidades de lado e focar só no voluntariado. Isso falando muito para as startups que em algum momento se dedicam tanto à comunidade que esquecem do seu negócio. Então, galera aí que está no Espaço 360, tem que balancear. Não é só startup, eu acho que você tem que contribuir um pouquinho, mas também você não vai deixar sua startup de lado para se dedicar à comunidade. E aí tem também publicações que falam isso dentro de instituições. E hoje em dia percebe-se que o voluntariado é muito valorizado na hora de uma seleção, de uma contratação, e o Jaraqui Valley é capaz de fazer isso. Temos vários exemplos dentro da comunidade de pessoas que se inseriram e hoje estão aí ocupando posições em grandes corporações. Voluntário, você tem que dedicar algo, né? Cuidado com o conflito de interesse. Então, nem tudo que você faz dentro da comunidade tem vínculo com a sua instituição e com a sua startup. Sua startup é de um segmento e você está organizando o evento. E por isso você não vai convidar a sua startup concorrente. Não, pelo contrário. É hora de chamar para perto e fazer junto. Então, cuidado com o conflito de interesse e aí foco no voluntariado. E aqui a gente vai fazer um exercício. Vou propor um exercício, né? Faça no seu lugar mesmo, mas para você tentar se identificar o seu perfil, né? Então, dentro do voluntariado existem os papéis do voluntariado, né? Existe o curioso, então o cara que está perto, vai no meetup, participa. Ele geralmente vai nos eventos sozinho, ele está conhecendo. Ele faz network com facilidade, ele consegue conversar, se conecta com crachás e camisetas, é humilde para aprender e questionar, pode aprender modelos de negócio. Essa pessoa é a pessoa que está conhecendo ali. Ou ela já é do mercado de trabalho tradicional e quer se inserir no mundo das startups, ou está dentro da pesquisa da universidade e quer se aproximar, ela é o curioso, tá? Então, se você se identificou, você tem provavelmente essas características aí. Tem o aprendiz. O aprendiz, ele está ali, chama as pessoas para os eventos, ele começa a sentir, ele tem um senso de pertencimento, né? Ele já fala, ó, eu sou do Jaraqui Valley, eu sou da comunidade de startups. Ele começa a se envolver mais com a comunidade, quer e precisa receber informações do que fazer, ele fica ali, bom, estou perto, quero fazer, que caixa eu devo carregar? Eu posso ter alguma missão? Então, esse é o aprendiz.
ele ouve, executa, assume tarefas, se conecta com os protagonistas e pode aprender mais sobre startups, organizações e eventos. Então, a gente tem uma massa crítica aí, tem os aprendizes, né? Depois a gente vai falar sobre um curso de formação. Os protagonistas geralmente, ele está no momento que assume tarefas, né? Ele já tem experiência, já sabe como funciona, garante presença dos speakers e participantes, ele organiza os eventos, coloca ali a cara a tapa, né? Vai captar recurso, vai fazer as movimentações, ele delega, então ele começa a aprender a não... Que só carregar a caixa não funciona, ele tem que coordenar os carregadores de caixa ali, né? Então ele delega, confia e faz gestão. Temos a figura do líder. Ó, vem aqui comigo que eu vou te ensinar. Então o líder já tem um papel, geralmente ele passou por essas fases, ele forma novos aprendizes, né? Ele identifica necessidades dos empreendedores, faz mapeamento do ecossistema, tem uma visão um pouco mais estratégica, consegue sentar numa mesa de negociação, em um conselho, em uma associação maior, em uma entidade de classe, para levar a bandeira da comunidade. Então, essa é a figura do líder. E aí, temos ainda a figura do guardião. Por que que existe essa figura do guardião e a gente não tinha até um certo momento? Geralmente, os guardiões eles precisam fazer essa jornada toda e também deixar de se envolver um pouco mais na operação. Essa figura é necessária. Geralmente leva 5 anos para a pessoa, não existe um certificado de guardião. Atualmente a gente tem um grupo dentro da comunidade de pessoas que passaram e ajudam aos líderes que estão ali no dia a dia, que estão na operação, vamos dizer assim, nos melhores caminhos. São caminhos estratégicos, políticos, né? Conhece o histórico para não deixar que a fotografia, vou pegar de 2021 para frente. Não, eu tenho que saber toda a história, eu tenho que saber quem contribuiu, quem patrocinou os primeiros eventos, quem de alguma forma ajudou, até para que eu possa retribuir isso. Senão, se houver um ponto de corte, eu vou estar sendo injusto com pessoas que doaram ali no início para construir isso tudo. Bom, e aí a gente falou que ia fazer um exercício. Quem sou eu nesse movimento? Então, dependendo da sua classificação, se você é um curioso, aprendiz, protagonista, líder, guardião, você tem nível de engajamento e nível de responsabilidade. Então, percebe que a responsabilidade aumenta aqui para o líder e para o guardião, né? Mas o líder é quem mais carrega a responsabilidade. Esse cara aqui está no dia a dia. A gente tem algumas pessoas, hoje não me considero um líder atualmente, hoje eu estou mais ali naquele papel de guardião, mas são as pessoas que estão carregando essa comunidade atualmente. Um ponto importante para a gente entender, pessoal, ecossistema de inovação versus comunidade de startups. Existe sempre uma confusão. Eu não trouxe aqui a definição por completa, é um resuminho, tá? O ecossistema de inovação é bem maior. Aí a gente está considerando as indústrias, os centros de pesquisa, muita coisa mesmo. O ecossistema de startup, ele é o que é o Jaraqui Valley, a representação, né? Na verdade, o Jaraqui Valley ainda está aqui noutra bolinha, que é a comunidade. Ela pode estar expandida e estar dentro de todo o ecossistema, mas não necessariamente, tá? Então, às vezes você cobra da comunidade um posicionamento como se fosse o todo. Não, a comunidade é mais focada, ela está mais perto do empreendedor, ela está fazendo coisas, é um agitador, tá? E o ecossistema de inovação, a gente precisa de política pública, de decisão, então é recurso, não é o papel da comunidade. A gente pode interferir, sugerir, mas não é isso que a gente faz, tá? E os elementos que formam o ecossistema: cultura, densidade, capital, infraestrutura e talento. Vou citar aqui alguns exemplos. Talento está diretamente ligado a pessoas, tá? Então, por exemplo, aqui uma ação específica, Samsung abre inscrições para projetos voltados a alunos da rede pública. Isso aqui é uma ação em formação de talentos, tá? Isso aí tem ligação com universidades, cultura de engajamento, talentos. Densidade, formação de massa crítica. Isso aqui é muito importante,
para a gente que quer ter uma comunidade forte. Existem comunidades em toda a região amazônica e na nossa região a gente está começando a ter comunidades em cidades ali, tem um movimento forte nascendo em Presidente Figueiredo, em Iranduba, em Tefé. Então é importante entender essa cultura da formação de densidade. Como que você cria densidade? Eventos, criando hubs de inovação, seja ele públicos ou privados, promovendo debates, fóruns e criando oportunidades. Assim você tem criação de densidade, às vezes eventos hackathons, startup weekends. Bom, tem que criar massa crítica. Cultura é difícil, gente. Esse passo aqui de criar cultura, você tem que promover conexão, e aí a comunidade tem um papel importante de promover isso entre instituições, o compartilhamento de informação e dados, muito importante, porque é isso que vai definir a decisão ali na criação de políticas públicas. O voluntariado é muito importante. Por que eu vou ser voluntário? Por que eu vou fazer isso de graça? O que eu vou ganhar com isso? E apoio ao erro, né? Existe muita crítica hoje quanto ao erro, e aí você tem que apoiar, tem que fazer falhar rápido, né? E falar, empreendedor, vamos para a próxima aqui, vamos se juntar, apresenta um outro grupo ali que está a fim de fazer outra coisa, e aí isso tem muito a ver com cultura. Bom, representatividade é importante. Aqui estão algumas pessoas que foram embaixadores do Case. O Case é um grande evento que acontece em São Paulo. Esse ano acontece em novembro. Eu fui ali o primeiro embaixador do Case no Amazonas em 2018. A Gláucia, que está aqui, foi a segunda. Gisele, Macaulay. O Lucas foi do ano passado. Esse ano a gente já sabe quem é uma embaixadora, Gabriela. Ainda não está a fotinha aqui, que ela não tem a bandeira, e essa informação chegou há pouco tempo. Mas representatividade é importante, a gente precisa fomentar isso. São esses os atores que você pode buscar, não só esses, né, mas esses são dois que você pode buscar e entender como conectar, como participar e fazer essa conexão. Eu acredito que o nosso papel aqui, que é importante, é levar essa conexão para o Sudeste, né, para o restante do Brasil, Nordeste, Sul. A gente tem esse papel aí para fazer isso, e também representatividade dentro desses ambientes. Tem um ponto aqui que a gente tem até um ponto bem positivo, tá, gente? Nas pesquisas todas, nos indicadores, Endeavor e outros centros que fazem pesquisa, nosso item infraestrutura é sempre muito positivo. Então, a gente tem um ambiente regulatório interessante, temos leis municipais, estaduais, federais operando aqui, bem estabelecidos, leis de tributos, temos suporte, acesso a mercado médio. Nosso mercado é grande, mas a gente ainda não tem a cultura do investimento muito enraizada aqui. Talvez esse é nossa maior dor, mas a gente tem ações municipais que impactam bastante, tá? E quanto à estrutura física, nós possuímos alguns espaços, tá? Hoje é calculado que nós temos algo em torno de 15 coworks em Manaus. Capital, como eu vinha citando, capital talvez seja a nossa... Esse é um paradoxo, tá? A gente tem recursos, estamos numa cidade com um alto PIB, a gente é 7º PIB do Brasil. Pelas pesquisas da B3, a gente aparece lá atrás como uma cidade poupadora, investidora. Então, isso... E quando a CDL divulga, a Serasa Experience divulga os resultados, também a gente é um estado devedor. Então, a gente gera muito dinheiro, deve e não guarda. É uma característica nossa no Amazonas hoje, em Manaus em particular, já que Manaus detém 95% do PIB do estado. É muito significativo, nós somos praticamente, em termos econômicos, uma cidade-estado. Aqui a gente passa a ter dificuldade, porém, nos últimos anos, essa realidade vem mudando, né? A gente tem dinheiro chegando ali em pré-seed, seed money, a gente está falando de 100, 200 mil. A participação das indústrias vem aumentando, seja por lei de incentivo ou por abertura de mercado. Investidores anjos, tem rolado um movimento, ainda não é o ideal pelo volume de startups. Por exemplo, aqui no Startup 360, nós tivemos 100 negócios expondo aqui.
Se a gente fizer uma pesquisa rápida, a gente vai ver que menos de 10%, talvez, eu acho que consigo afirmar isso, recebeu investimento anjo. Isso porque, não porque não existe o recurso, mas pelo movimento ainda não está formado por aqui. E aí tem as séries, talvez série A, B, C, a gente não tenha dificuldade. Então a gente tem, é como se tivesse dinheiro grande, né? Dinheiro em maior quantidade, em maior volume, gente querendo investir alto, mas não em negócios ainda incipientes. Então é uma coisa que a gente precisa corrigir. Bom, não lembro o porquê dessa figura, mas vamos lá. Nossa missão. Não é dançar nem ser o Power Rangers, mas a nossa missão é formar pessoas, gente. O Jaraqui Valley tem uma missão. Para isso, a gente fez uma coisa que nós já compartilhamos com outras comunidades, inclusive com a Associação Brasileira de Startups. Em 2021, a gente fez o Piracema, brincando mais uma vez com a nomenclatura aí dos peixes amazônicos, né? A Piracema foi uma ação voluntária e colaborativa, onde nós formamos empreendedores e voluntários. E aí chegamos a formar alguns community leaders, isso durou 3 meses, teve um resultado muito bom. A gente estava vivendo um cenário de esfriamento da comunidade, vamos dizer assim. Essa ação aconteceu em uma startup, dentro de uma startup aqui. A Trocados tinha montado recém a sede, conseguiu nos receber. Isso é simbólico, né? Você formar voluntários da comunidade de startups dentro de uma startup. Então, e aí nós temos os formandos, né? Os formados. Então foram alguns, eles contribuem, hoje estão atuando aí. E a nossa ideia é fazer novas turmas desse programa. O programa foi documentado, a gente precisa fazer isso acontecer mais vezes para ter esses voluntários. Uma foto. Esse garotinho aqui participou do treinamento, ele está grande já. Eu vi ele aqui na Campus Party, já está com 3 anos. Nessa mesma época, nós instituímos a figura dos guardiões. Então são pessoas que se afastaram um pouquinho mais, mas ainda conseguiam contribuir, dando algumas diretrizes e estratégias para o grupo operacional. Então está ali a Gláucia, eu, Alessandro, Gisele, Macaulay. Esse grupo ele é aberto, tá? Ele é feito por adesão, desde que você preencha alguns requisitos, né? Que é ter passado 5 anos colaborando com a comunidade. A estrutura do ecossistema, isso aqui eu já falei, mas essa apresentação aqui foi derivada de uma apresentação de 2021. Resolvi deixar esse slide porque lá em 2021 a gente escreveu algumas coisas sobre KPIs dentro da formação Piracema. E aí, esse ano a gente vai saber se alcançou, que era aumentar 10 posições de Manaus na pesquisa Endeavor. Nós geralmente estamos ali nas últimas posições, tá? São 45 cidades pesquisadas. Na última pesquisa, nós fomos 44º. Então, nossa meta aqui é ser 34º. Vamos ver quando for divulgada a pesquisa desse ano. Gerar 30 novas startups em operação em 2023. Isso aqui estou bem contente, acho que a gente consegue. Isso aqui é um indicador, o Palco 360 nos mostra esse indicador como alcançado, porque naquele momento, em 2021, nós tínhamos contado 15. Então a ideia era dobrar. E aí, recentemente, a instituição que eu trabalho, junto ao Ministério do Desenvolvimento, inclusive, está tocando um programa que chama ECOA. A gente recebeu 72 inscrições e selecionou 25 startups. Então, comprova que isso aqui funciona, a gente alcançou esse KPI aqui. Outra coisa que nós tínhamos escrito é que nós tínhamos que ter 2 êxitos de startups até 2023. Acho que isso a gente não alcançou, mas ainda não terminou o ano. Bom, outra coisa que a comunidade luta e tenta conectar os atores é promover uma agenda compartilhada. Então, nós temos uma agenda lá compartilhada no Drive, né? Qualquer um pode ter acesso. Se você faz eventos e quer colaborar
Só entrar em contato com os perfis de Jaraqui Valley e pedir o link de acesso, e aí você pode cadastrar os seus eventos. Qual que é a intenção disso? A gente medir impacto, então a gente sabe quantas pessoas participaram dos eventos, quais são os nossos números como comunidade, e também evitar conflitos, né? Já pensou, você está promovendo um evento, está gastando grana e ele conflita com a realização da Campus Party, que é o maior evento realizado hoje aqui na nossa região. Então você já muda o seu evento ali para semanas anteriores ou posteriores e vai fazendo o ajuste. Bom, estou chegando ao fim aqui da apresentação e tenho alguns avisos. Ainda tenho 30 minutos, tá? Eu tenho um brinde aqui para distribuir. Primeiro aviso, a gente vai ter a premiação Jaraqui Valley, é uma Jaraqui Graúdo, que é o nome do prêmio, vai ser a 8ª edição. É uma ação promovida por voluntários do Jaraqui Valley, ela vai acontecer no mês de novembro. Aqui alguns registros dessa premiação, então tem ganhado importância, né, a essa premiação, as pessoas têm participado, têm indicado, nas suas apresentações anuais de resultados, as pessoas que ganham comentam que são ganhadores do Jaraqui Valley, que participaram, que são finalistas da competição. Então, o prêmio é uma cerimônia anual, ela é realizada pela comunidade, e é organizada em 2 etapas, tá? Então, nós vamos ter as indicações abertas, se você é uma startup, se você empreende, são 18 categorias no total. Nessa primeira fase, você pode indicar qualquer pessoa da comunidade, qualquer ator dentro das categorias. E vai ter um campo para você dar a evidência. Empreendedor. Empreendedor do quê? Aí coloca o link lá da startup. Eu sou investidor, beleza, você investiu em que negócio? Aí coloca uma notícia, pode ser uma referência, LinkedIn, bom, é uma referência para que a banca avaliadora consiga ter essa referência. Infelizmente, a gente não conhece todo mundo e aí precisa ter esse contato, tá? A fase final, então, a primeira fase ela é popular, entram 10 indicados por categoria, a gente já faz essa divulgação. Depois a gente tem a fase de top 3, dentro dos 10, afunila e são 3 finalistas. Esses finalistas já são avaliados por uma banca avaliadora, que a gente chama de academia. Hoje é formada por 60 membros dos mais diversos setores e instituições. Para que haja essa diversidade e uma equalização de quem está avaliando, né? Por que houve a necessidade de estabelecer essa academia? Para melhorar a qualidade do prêmio, né? Então, a gente tem esse filtro para 3, divulga, que a gente considera finalistas, né? E aí, no dia do prêmio, a gente tem a divulgação de quem ganha o prêmio. Então, funciona por indicação, todas as pessoas vão ali para o palco, e aí, ansiosas para saber, geralmente uma pessoa sabe quem ganhou, é alguém que está coordenando ali a comissão eleitoral, né? Essa pessoa prepara os envelopes, nem quem está na operação do prêmio sabe quem ganha. É bem interessante, é emocionante participar, recomendo participar da cerimônia e também fazer suas indicações. Ano passado aconteceu na Feira do Polo, e esse ano vai acontecer na Expo Amazônia Biotic. Então tem data, a Expo Amazônia acontece 28, 29 e 30 de novembro. O prêmio específico acontece dia 29. Ele encerra o segundo dia, vai acontecer ali às 19h30 no palco principal da Expotic, tá? Então a gente está esperando aí algo em torno de 500 pessoas no prêmio. O ano passado a gente teve 300. Bom, pessoal, se você ainda não está nos grupos, esse aqui é o link para você acessar o grupo de WhatsApp. Lá no grupo de WhatsApp eu vou compartilhar daqui a pouco uns outros links. A gente tem grupo no Telegram, tem Instagram, tem outros canais, mas aqui é o primeiro canal para você ter acesso. Aqui todo empreendedor, todo mundo pode compartilhar informação, um grupo aberto, tá? Bem democrático. Vou deixar aí na tela.
maioria pegou aí, né? Alguém já faz parte do grupo aqui, só para eu saber? Ali, aí, Fábio. Eduardo. Pessoal, vou passar aqui, eu posso voltar depois. Vamos abrir aqui para perguntas. Antes de finalizar, tenho 2 camisetas. Quem levantar a mão aí faz a pergunta. 1, 2. Eu vi, vocês foram primeiros, tá? Então, vamos abrir aqui 2 perguntas. Primeiro ele, depois você aqui. Bom dia. Oi. Tá, pode fazer? Sobre a própria Jaraqui Valley, como é que a gente faz para ingressar? Eu tenho uma startup em construção. Eu queria saber se vocês hoje têm aquela questão de capacitação para o desenvolvimento e captação de recurso. Obrigado. Como é que é o seu nome? Felipe. Então, não é a função de Jaraqui Valley promover as capacitações, a gente conecta, né? Então, à medida que vão surgindo instituições, programas, a gente divulga nos canais e aí tu conecta com aquele programa específico. O que acontece? A tua startup está nascendo, tu tem que ter o senso de pertencimento. Eu faço parte da comunidade manauara de startups. É isso, cara. Não tem um formulário, não tem nada. Participa dos grupos, dos meetups, das ações. Isso faz com que você esteja inserido nesse ambiente. A comunidade vai te entregar conforme a tua necessidade. E aí tu tem os canais, né? Tu vai procurando as pessoas certas, vai ouvindo. Membros da comunidade vão te falar, ó, é fulano que você deve falar, você vai atrás e isso vai acontecendo. Em algum momento, espera-se, tua startup vai crescer, vai aumentar, e aí tu vai falar, ó, pessoal, tá na hora de eu patrocinar um meetup, de eu organizar um meetup. Aí tu vai dar uma contrapartida, que é essa contrapartida, e não ter uma medida, me entregou 500, eu vou devolver 500, não é isso. Me ajudaram e chegou a hora de eu ajudar. E aí por isso você fica vendo as startups patrocinando e fomentando as ações. É mais ou menos assim que funciona. É bem informal mesmo. E aí, pelo teu tamanho aqui, essa aqui, G, tá? Essa camiseta é do Conexão Distrito, que é um programa do Manaus Tech Hub. Tem ela lá. Ah, foi você. Quais foram as principais vantagens que a comunidade trouxe para a sua vida, para a sua carreira? Vantagens para a minha carreira. Bom, quando eu me envolvi na comunidade, eu já estava empreendendo desde 2011. E assim, aprendi muito com a comunidade. Graças a esse envolvimento, eu me associei a instituições maiores. Eu fui facilitador de um evento que chama Startup Weekend, fui organizador. Consegui, indiretamente, acho que foi por conta disso, mas conheci todos os estados brasileiros como facilitador. Facilitei cerca de 20 eventos em vários estados. E aí completaram os que eu não conhecia, boa parte disso. Muito contato, conheci bastante gente. Aquela indicação de ser embaixador do CASE, que é o maior evento da América Latina para empreendedorismo e startups, foi graças a esse envolvimento. Então, esses movimentos de retorno, né, são os givebacks, eles vêm naturalmente. Tá? Você não sabe exatamente como e quando, mas eles acontecem. Se você entrega muito valor, entrega. Cara, se você entrega algo, você vai receber algo em troca. Isso funciona e a comunidade de startups geralmente é muito praticante disso. E aí você pode conseguir um emprego, um estágio, abre muitas portas, tá bom? Essa aqui é da Inovativa. A gente lançou um programa recente aqui, que é o ECOA, junto com o Inovativa Brasil, o Instituto CERT. Aqui em Manaus é executado pelo Manaus Tech Hub. E aí tem 25 startups dentro desse programa. Tem startups aqui, né? Trilha do Aprendiz, tem ali outras. São 25, estão aprendendo bastante. Até dezembro a gente tem 25 startups aí com uma formação a mais, com potencial de captar recurso e escalar essa jornada aí das startups. Não tenho mais camiseta, mas as perguntas estão abertas. Tem mais perguntas aqui?
Bom dia, eu sou a Ellen, da Startup Trilha do Aprendiz, e a minha pergunta é o seguinte: para se candidatar ao prêmio, né, a categoria de startup, ela precisa ter CNPJ? Quais são os critérios para que venha ter essa avaliação para que ela entre nessa lista? Os critérios, eles são... Eu não consigo passar todos, mas eu vou te dar um exemplo. Então, por exemplo, a gente tem Startup do Ano. Então, Startup do Ano, espera-se que ela tenha funcionários, que ela esteja em growth, né? Então, tem algumas características. Tem Startup Revelação. Essa startup ela pode estar no momento inicial, não diz se tem CNPJ ou não, mas ela tem que estar ali com as características iniciais de uma startup, sim. Pode estar dentro de um programa, e aí ela tem que ter um time. Acho que o critério para a Startup Revelação é ela ter um time e estar atuando. Mas são vários, tá? Quando sair o regulamento, que eu acho que é hoje que sai, hoje à noite, vai sair nas redes sociais, aí você tem que ler direitinho. E aí, de preferência, votem em todos que vocês têm relacionamento. Então, sem uma incubadora, aceleradora, te ajuda, um mentor, coloca lá o nome dele, porque é assim que vai motivar e ele vai aparecer ali, né? Vocês são responsáveis por alimentar a base também, tá? Mais perguntas? Aproveitem para entender como é que vocês podem crescer junto com a Gera aqui. Acho que não. Tem uma do outro lado, bora lá. Boa tarde. Boa tarde. Bom dia. Bom dia. Estou perdido no horário. Tá quase. Eu gostaria de saber se poderia mencionar de novo os canais que dá para a gente fazer aproximação com a empresa de vocês e com todas as startups. Tá. Eu acho que, inicialmente, esse canal de WhatsApp funciona. A gente tem o Instagram, que é um canal onde todo dia a gente divulga alguma coisa, compartilha lá. Lembrando, o Jaraqui, ele não vai lá e vai criar material, ele vai compartilhar o material das startups. Então, é tarefa sua, também como agente, compartilhar nas redes e aí, às vezes, marcar, pode fazer um collab com a comunidade. A gente tem um time dedicado à comunicação, mas é um trabalho voluntário, né? O trabalho mais fácil para você sair nesse canal é fazer um collab ou então marcar a comunidade para ser repostado. E aí pode falar lá no chat, né? Ó, reposta o meu conteúdo, que a gente reposta tudo lá. E é legal também comentar que esses grupos, né, tanto a comunidade no WhatsApp quanto no Instagram, é um canal muito bom de troca de oportunidades. Então, quando sai um edital, quando sai algum programa nacional, como o próprio Inovativa, estar conectado com as redes da comunidade faz muita diferença para vocês saírem na frente e não perderem essas oportunidades, né? E você hoje está como embaixador de algum desses programas ou conhece os embaixadores para indicar, Gotenauer? Eu estou como embaixador de alguns. Esse ano fui convidado por alguns programas de... Acho que tem o 100 to Watch, né? Que era 100 startups. A gente tem uma startup citada no ranking, a Cashew. É legal até comentar um pouco sobre, para quem não conhece ainda, quais são o que faz essas iniciativas e como colaboram para as startups. Porque a lista do 100 to Watch, elas basicamente hoje serve como principal indicador para corporações, investidores, verem, né, terem um termômetro nacional de empresas que elas podem se conectar porque elas têm potencial de virar. Aproveita quando você explicar, comenta um pouco das iniciativas. São várias iniciativas, né? A gente tem essa que classifica as 100 startups a nível nacional. O Jaraqui Graúdo funciona muito bem localmente, eu estou bem feliz, a gente tem comentado e visto em relatórios, em divulgação, falando sou ganhador da categoria tal, fui finalista. Isso é muito bom, isso funciona de fato, consegue impactar e gerar resultado. Inovativa, são muitos programas. Hoje a gente tem até em excesso, tá, Mona Lisa? O que é positivo. A gente teve em algum momento... talvez uma sequência não muito lógica nessa formação. Então, hoje a gente está fomentando startups na fase inicial para aumentar ali o funil e ter novas startups em growth, né? Nós temos um grupo de startups ali um pouco mais maduras, mas não são muitas. A gente deve ter de 5 a 10 startups. Mas tem um
uma lacuna aí. Uma brincadeira, informação interessante aqui para vocês, é que localmente a gente chama, globalmente são chamados de unicórnios, né? Localmente a gente chama de botocórnio. Botocórnio é a nossa missão de alcançar um dos indicadores, $1 bilhão. A startup valendo isso, ela é um unicórnio. Nosso indicador é 100 milhões. Então, é um pouco menor, né? Então, a gente não tem hoje nenhum botocórnio, temos candidatos a isso, mas é a nossa meta. E aí, a gente vai ter alguns botocórnios daqui a algum tempo. Olha só, então cabe a quem está na plateia aqui hoje crescer sua empresa para você ser o primeiro botocórnio aqui da Amazônia, para a gente poder contar esse case e falar, olha, lá na Campus Party 2023, a primeira CP Amazônia, a gente levantou a bola desse botocórnio e aí agora vocês estão aí multimilionários. Eu acho que vocês vão querer chegar nesse patamar, não é? Eu acho que sim, acho que é interessante. É um motivador, né? É um motivador, é uma brincadeira, mas é um motivador. Quanto às redes sociais, cara, são todas as possíveis, tem LinkedIn também, segue lá. Se aproxima, gera conteúdo e temos as ações voluntárias. O próprio Jaraqui Graúdo, a gente vai abrir inscrições para fazer parte da comissão eleitoral e para ser voluntário durante o evento. Tá? Então, se você quiser se voluntariar, aprender um pouco mais, é só fazer parte. E aí, quando tiver o próximo Piracema também, se inscrever, a gente vai abrir aí. O pessoal que se formou está planejando fazer o ano que vem uma turma para formar novos voluntários. Pergunta para a plateia. Todo mundo aqui já está no Jaraqui ou estão conhecendo agora? Levanta a mão quem está conhecendo agora. Estão conhecendo agora. E são todos empreendedores? Legal. Alguns não, mas está no caminho de ser, né? Você tá, aqui é porque está interessado. Você pensa em começar uma startup, trabalhar em uma startup? Qual a sua perspectiva? Bom dia, meu nome é Ricardo. A gente veio aqui apresentar um projeto da faculdade, aqui na Camp Future, e eu vi que tem bastante gente que está interessada no nosso projeto e quer, assim, investir no nosso projeto. Inclusive, foi uma startup também. Eles viram a nossa e queriam juntar. Isso foi algo que eu fiquei, meu Deus, é uma porta que a Campus Party abre pra gente. Achei muito interessante. Legal, Ricardo. Então, é esse o espírito, é assim que funciona. Os meetups, que são encontros mensais, eles têm essa função também. Então, você chega, fala lá, faz o seu pitch. A gente tem um momento lá que é venda seu jaraqui. Aí, todo mundo que está no evento levanta, fala o que quer, fala o que está precisando. Surgem fusões, aquisições, contratações nesses eventos. Então, esse é o espírito. A gente está na 95ª edição do Meetup, então está acontecendo aí há alguns anos já. E a gente está próximo da edição 100. Então, acho que vai ser em fevereiro ou março do ano que vem. Convido a todos a participar dessa ação. Mais uma pergunta aí. Na verdade, não é uma pergunta. Eu já participei do Meetup, nós conversamos sobre o empoderamento feminino, sobre a legalidade dessa situação e foi maravilhoso, intermediado pela Ana, pelo patrocínio. Então, a todos a participar. Cada evento é uma palestra diferente, é uma troca de informações diferente e muito enriquecedor para quem está começando e até mesmo para quem já está dentro do sistema. A gente documentou como organiza o Meetup. Depois que nós participamos lá em Recife, então tem toda uma metodologia, né? Tem um grupo de organizadores. Após o final de um Meetup, pergunta quem é o próximo organizador e ele fica com essa tarefa. Não pode organizar nos próximos 10 meses, então tem para ter uma rotatividade, né? E a temática é definida pelo organizador. Eu fui lá nesse Meetup, foi muito bom, sobre o empoderamento feminino e levanta causas também. Então, é claro que o evento não se limita à temática, levanta a temática e depois tem um momento ali de compartilhamento geral, né? Então, toda vez a gente explora um assunto, às vezes políticas públicas, a gente já teve a presença do prefeito em algumas edições, de representantes do governo federal, estadual, então, de representantes da Associação Brasileira de Startups. É um evento bem diverso, recomendo a participação. Não tenho notícia de quando vai acontecer o próximo, deve ser nas próximas semanas, mas esse mês ainda não ocorreu. Então, vai ter, com certeza vai ter, sempre tem. Às vezes um pouco menor, às vezes maior, mas todo mês tem Meetup Jaraqui Valley.
E é muito importante estar conectado, né, justamente com esses atores locais, porque essa força de estar junto, de você poder trocar com outro empreendedor, de fazer uma caravana de repente para participarem juntos de algum evento em outro estado, ou aqui mesmo na região, ou para se inscreverem juntos e concorrerem a oportunidades, isso mostra o peso da região e atrai o olhar também de investidores ou empresas de fora para poder consumir os produtos daqui. Então é muito importante eles estarem juntos ali nesse movimento, crescendo e compartilhando, mas principalmente fortalecendo o nome da região, porque ajuda a ter essa massa para poder atrair essas pessoas que podem colocar mais grana na empresa de vocês. Isso aí. Obrigado, Mona, pelo complemento. Pessoal, agradeço aí a presença de vocês. Um desafio abrir o último dia aqui da Campus. Compartilhando informação, fico à disposição, tá? Estou lá no grupo, pode me chamar, a gente troca uma ideia. E, bom, agradecer aí. Obrigado, valeu. Muito obrigada. Uma salva de palmas para o nosso convidado, Daniel Gottenauer.